Alô, amigos, aqui é o professor Kardec, bem-vindos ao canal, tá? Esse canal fala sobre uma espiritualidade livre, uma espiritualidade independente, tá bom? Chega junto, se você não é inscrito, se inscreve aí, cara, dá uma força, se inscreve aí, Mino, mano, vamos lá, dá essa força pro professor Kardec, tá certo? Eu tô falando de mediunidade, falei de mediunidade no vídeo passado, e esse vídeo aqui eu não quero me alongar muito, mas quero dar um pouquinho de continuidade ao assunto da mediunidade. E eu fiquei assim meio triste porque no vídeo passado de mediunidade, esse que está aí, foi o último colocado, o que aconteceu foi o seguinte, o YouTube não me permitiu colocar aquelas informações complementares do vídeo, sabe, na descrição, também as hashtags, nada daquilo, não entendi por quê, não entendi por quê, né? Porque quando a gente coloca aquelas informações complementares, facilita para que pessoas localizem o vídeo. Eu sei que eu fui impedido de colocar, não sei se é um problema geral no YouTube, em algumas contas, ou se eu fui premiado, né, com alguma coisa desse tipo, não sei. Eu quero até reivindicar isso, porque de repente, né, isso prejudica a gente quando a gente não pode colocar informações complementares, hashtags, alguma coisa, esse tipo de coisa. Enfim, vamos ver, tomara que volte ao normal, né, que não seja uma marcação com o prof aqui, né? Você sabe que infelizmente quando a gente começa a fazer um canal que traz incômodos para algumas pessoas, que busca fazer um trabalho sério, investigativo, de pesquisa, de estudo, não é? Aí meio que às vezes a gente é boicotado pelo próprio sistema, né? O sistema é F, o sistema é mesmo, o sistema é bruto, né? Então, são essas coisas, mas não vamos parar, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu até no vídeo passado eu falei sobre o livro dos médiuns, é verdade, eu falei isso porque eu vi que tem muita gente aí, menininho novo, menininha nova, nada contra a idade ou qualquer coisa, mas pessoas que a gente percebe que no fundo não tem tanto estudo sobre mediunidade na parte teórica e principalmente na parte prática não tem nada de extraordinário, nada demais e está se vendendo como coach. Parece que as pessoas não querem mais utilizar esse nome coach, né? Tá pegando mal. Então, mentora, mentores e bererê e barará sobre mediunidade, e a gente vê que, sinceramente, tem certas mentorias aí que deixa você mais confuso do que por dentro do assunto e você acaba desaprendendo mais do que aprendendo. Então, precisa ter muito cuidado. E esse canal também traz alertas importantes, né? E esses alertas também às vezes incomodam, né? É um alerta aqui. Por isso que o vídeo passado foi chamado de mediunidade levada a sério, porque tem que ser, cara, tem que ser, tem que ser. Eu sou hoje um cara que sou, inclusive, crítico a mim mesmo, crítico da mediunidade, de alguns médiuns e, de uma maneira geral, como a mediunidade vem sendo trabalhada, né? E eu estou trazendo exemplos aqui, mostrando que eu tenho gabarito, capacidade e propriedade para falar sobre o assunto. Não estou falando por achismo, por invencionismo. Eu já mostrei no outro vídeo, mas eu vou aqui mostrar, por exemplo, rapidamente. Olha, essa pasta aqui, ó, é só de mediunidade, de material colhido no centro espírita que eu fui de presidente. Eu fui o fundador e dirigente do centro. Veja que aqui, ó, tá tudo colhido. É um material vasto, vasto mesmo, sabe? E de todas as reuniões, materiais que não são só psicografias. Quando é psicografia, tem ela digitada, tem ela escrita como foi, tem ela digitada. E tem também nas psicofonias, que tem gente que não sabe ainda, não entende o que é psicofonia, nas incorporações chamadas, tem é, a psicofonia transcrita, porque foi feito um trabalho de ouvir cuidadosamente tudo da reunião, tudo que foi falado na reunião, foi transcrito e digitado. Para você ver que o trabalho foi sério, foi grande e a gente tem tudo isso aqui. Então, como eu já disse em outras oportunidades, muitas vezes eu nem falo muito das minhas experiências,
as minhas questões pessoais com a mediunidade, mas estou sendo requisitado a fazer isso e a falar principalmente no momento em que a gente vê tantos mestres, entre aspas, tantos gurus, tantos mentores e mentoras de mediunidade, que a gente vê que essas mentorias são furadas. É importante eu falar sobre isso aqui. Inclusive, se eu quiser, eu posso fazer uma mentoria com propriedade, tá? E aí eu tenho que dizer, porque é aquela história, não adianta a gente ter falsa humildade também. Aquilo que a gente é bom e sabe fazer, tem que dizer, eu sou bom e sei fazer. Não há problema nenhum nisso. E aquilo que a gente também não é, dizer, isso aí eu não sei. Isso aí não é comigo. Pode ser com alguém faz melhor do que eu. Agora, aquilo que eu sei que eu sou bom e que eu faço, eu tenho que dizer, isso aí eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou fazendo. É a gente também não utilizar de falsa humildade, junto com coisa que os hipócritas e o movimento espírita, por exemplo, usam o tempo todo, os movimentos religiosos em geral também. Bem, eu indico um livro também chamado Eu Sou a Mediunidade. Por quê? Porque é um livro que tem uma linguagem bem direta, sabe, para quem quer estudar mediunidade. Eu não tenho mais esse livro físico porque eu doei ele. Mas na internet você pode localizar Eu Sou a Mediunidade. É um livro do palestrante Sidney Carvalho, que já desencarnou, era um trabalhador espiritualista, espírita/espiritualista. Era um orador, trabalhador, tem alguns livros interessantes. Então, é de Sidney Carvalho, você vai encontrar Eu Sou a Mediunidade. É um livro que utilizamos nas reuniões, nos estudos mediúnicos, lá do Centro Espírita. Por quê? Ele tem uma linguagem bem direta, bem simples, sem muito rodeio. Então é de fácil entendimento, sabe? E uma linguagem mais objetiva, mais direta, para quem acha o livro dos médiuns mais difícil, mais rebuscado, ou uma linguagem mais antiga e tudo mais. O livro Eu Sou a Mediunidade, ele traz de uma maneira assim bem direta, também o estudo da mediunidade de uma maneira mais simples, tá? Não significa dizer que você vai também concordar com tudo que tem lá, mas 90% das informações, das coisas que tem lá são bem coerentes. Você vai fazer um trabalho também analisando bem e pode fazer um bom estudo com ele. Eu indico o livro Eu Sou a Mediunidade, tá bom? Agora, o livro dos médiuns é imprescindível, como eu falei no vídeo passado. Você pode, até hoje em dia, não fazer uma leitura, um estudo do livro todo, do livro completo, eu compreendo, mas alguns capítulos são indispensáveis. E eu volto a falar sobre eles. Por exemplo, Maravilhoso e o Sobrenatural. A começar o primeiro capítulo, que pergunta: há espíritos? Para você entender exatamente isso. Deixar de ter uma visão do senso comum sobre espíritos. Então, o primeiro capítulo, há espíritos. O segundo, Maravilhoso e Sobrenatural. Capítulo 10, a natureza das comunicações. Capítulo 17, se não estou enganado, que é a formação dos médiuns. Tá? Isso aí é indispensável. O capítulo 24, a identidade dos espíritos. O capítulo 25, das evocações, também tem os das obsessões. Então, isso é muito importante, esses capítulos serem estudados para quem quer desenvolver com seriedade a mediunidade. Tá? E alguém pode dizer: ah, mas o livro dos médiuns é um livro dos espíritas, eu não sou espírita. Eu vivo uma espiritualidade livre, eu não preciso ler um livro espírita. Calma aí. O livro dos médiuns é um livro da codificação espírita, mas que fala sobre mediunidade, e não existe um livro mais bem trabalhado, mais bem detalhado, mais qualificado do que ele para você estudar mediunidade. Me apresente um, não tem. Então, o livro dos médiuns, apesar de ser um livro voltado para uma mediunidade espírita, não significa que ele não sirva para não espíritas. O livro dos médiuns serve para todos aqueles que são médiuns ou que querem desenvolver sua mediunidade. Então não tem essa de dizer: ah, o livro dos médiuns é um livro espírita, eu não vou estudar, eu não tenho obrigação de estudar um livro espírita, eu não sou espírita. Muita gente pode utilizar esse argumento, né? E ele parece sensato, mas não é. Porque o livro dos médiuns é um livro que não fica fazendo esse proselitismo. E também em nenhum momento é um livro que diga só para espíritas. Não é. É um livro para quem é médium ou quem quer desenvolver sua mediunidade, independente de religião. Eu conheço padres que de maneira escondida, sem dizer aos outros, estudam o livro dos médiuns, já estudaram, conhecem de mediunidade.
né? Tem padres e tem pastores, pronto, para não ir muito longe. Tem padres e tem pastores que já estudaram o livro dos médiuns ou que estudam e conhecem o livro dos médiuns. Então, não tem desculpa, tá? É porque as pessoas muitas vezes, como eu sempre digo, não querem buscar, não querem estudar e preferem uma mediunidade assim de mentorias bem frágeis, sabe? Que vão ensinar um monte de coisa deturpada, ou preferem aquelas reuniões, vamos todo mundo pro mato, pra cachoeira, final de semana, não é? Todo mundo fica louco e todo mundo vê o boitatá, a mula sem cabeça, o boi não sei de onde, Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Claro, todo mundo vai estar entorpecido, todo mundo vai estar louco, então todo mundo vai ver tudo e todo mundo vai se achar médio. Então é o que todo mundo quer, não precisa ler, não precisa estudar, não precisa nada, é só se reunir, tomar banho na cachoeira, sentar todo mundo junto, um bater um tambor, o outro dançar e todo mundo se entorpecer. Seja lá com que droga seja, tá? Com que qualquer substância alucinógena seja. Infelizmente, tem muito isso, né? Dito isto, eu vou ler aqui para vocês 3 psicografias para a gente entender bem um pouquinho e entender que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. É uma faculdade normal. Então, quando primeiro uma pessoa pergunta assim, eu vou dar um curso, eu sou uma coach não que ninguém quer usar essa palavra, né? Eu sou uma mentora de mediunidade, eu sou um mentor. Aí utiliza assim, você é médium? Primeiro, essa pergunta não cabe, porque todo mundo é médium, mesmo aquele que acha que não é, que tem uma mediunidade quase inexistente ou imperceptível, ele também já serviu em algum momento como mediador. Então, todo mundo é médium. Agora, claro, se você quer dizer, você tem uma mediunidade ostensiva, aí é outra coisa. Você pode perguntar, você quer desenvolver sua mediunidade? Você quer aprimorar, melhorar sua mediunidade? Aí sim é uma pergunta que vale a pena para fazer um curso, tá? Eu estou dando até dicas aí para quem quiser fazer, né? E eu mesmo estou pensando em fazer uma mentoria e um curso sobre mediunidade. Quem tiver interesse, me procura, coloca aí tem meu contato aí de WhatsApp, pode deixar nos comentários aqui do vídeo. Eu quero estudar mediunidade com você. Aí a gente pode montar um grupo de WhatsApp, fazer isso à distância, um estudo à distância, um curso à distância, tá? Sobre mediunidade, que eu posso colaborar com isso também, tá? Fazer uma mentoria dessas, um curso desse, um valor bem simbólicozinho, só para ajudar um pouquinho, né, no meu tempo, já que eu vou utilizar meu tempo e é, horas do meu dia e momentos de estudo, mas um valorzinho bem simbólico, porque o meu objetivo aqui não é estar vendendo curso um atrás do outro, nem me colocando como super, mega, ultra, master, mentor das galáxias, não. Mas do que eu sei, eu sei. E aqui eu tô falando de uma coisa que eu sei, tá? Então vamos lá. Ó, essa mensagem aqui eu li no outro vídeo, eu vou ler só um pouquinho. Tem aqui o nome Ampara Sempre. Ampara Sempre. Eu vinha conversando com esse médium dentro do carro sobre o livro Voltei, que é um livro que quem não é espírita geralmente não conhece, quem não foi espírita não conhece, e até mesmo muitos espíritas não conhecem porque não estudam nada. O livro Voltei é do chamado irmão Jacob, que foi Frederick Figner. O nome dele realmente era Frederick Figner, que ele veio da República Tcheca, né? Se não me engano é isso, da República Tcheca, e veio para o Brasil, foi dirigente espírita, trabalhou na Federação Espírita, né? Na FEB e tal. E esse Frederick Figner, o irmão Jacob, ao desencarnar, ele conta no livro Voltei, por exemplo, situações desagradáveis no velório dele. Que ele estava no velório dele desencarnado e viu comentários desagradáveis. As pessoas fofocando sobre ele, falando mal dele, inclusive reclamando da despesa que ele deu para caixão, para velório, para essas coisas. Então é importante você pensar nisso, porque às vezes você, tá lá no velório de alguém de maneira deseducada, falando mal, inclusive, de quem desencarnou, ou falando de coisas que não tem sentido, quanto custou isso, quanto custou aquilo. Isso, às vezes, o desencarnado tá ali presente, tá até ouvindo. E se magoando, né? Se entristecendo, porque vendo que as pessoas que acham que ele achava que tanto amava ele, estão lá
em vez de estar exaltando a memória dele, está reclamando de quanto foi o caixão, quanto custou isso, quanto custou aquilo. Ah, fulano deu muito trabalho, ele fez isso, fez aquilo, outro, ah, Maria, deu uma despesa muito grande. Então, quer dizer, essas coisas não é dói no ser humano, quando sente essa questão de que às vezes até as pessoas que mais ama não lembram com mais carinho, só lembram e só reclamam de certas situações. Então é importante também, serve como uma lição. Então a gente vinha falando sobre o irmão Jaco, sobre o livro, voltei dentro do carro. Quando chegou dentro do centro espírita, ele psicografou essa mensagem. Tem muitas páginas aqui, certo? Muitas páginas. E no final aqui ele colocou Jacob, né, caracterizando que seria ele. Jacob, né, que é a mensagem. Jacob. O irmão Jacob, Frederic Figner, tá? Foi uma mensagem interessante. Veio pelo médium Zé Araújo. Eu falo às vezes nesse médium porque é um amigo que eu tenho e que eu tenho confiança na mediunidade dele, sabe? Ele tem uma mediunidade que já foi inclusive estudada, assim, desafiada de certa forma e comprovada, né? Então, é assim, sabe, gente? A mediunidade é feita também por médiuns que são seres humanos. E, consequentemente, seres humanos erram, seres humanos falham. Então, às vezes, também em algumas comunicações há alguns erros, algumas falhas, que não são por maldade, por charlatanismo, é erro mesmo de filtro mediúnico, às vezes, do médium captar tudo que o espírito disse ou queria dizer, ou uma falha mesmo dele, ele não conseguiu captar alguma coisa, não conseguiu perceber alguma coisa. Então, vai ter traços anímicos também do médium, né? Vai ter traços anímicos, palavras que você vai ver que o espírito não costumava falar assim, mas o médium naquele momento colocou algumas pequenas palavras dele. Mas isso não significa dizer que ele burlou, que ele inventou, que ele mudou. Não, então é importante também a gente diferenciar, para a gente também ser bem prudente nas críticas aos médiuns e à mediunidade. Ou seja, todo médium é um ser humano e é passível a erro. Então existem comunicações por falta, às vezes, de filtro mediúnico. Tem comunicações que são mais anímicas do que propriamente mediúnicas, mas o animismo faz parte de todas as comunicações. Toda comunicação vai ter algum traço anímico dos médiuns em geral. Então é importante dizer isso para que isso também não seja visto como engano, charlatanismo, mentira, etc. Não, o animismo faz parte e alguns erros de filtragem mediúnica, erros de percepção, erros fazem parte do processo dos médiuns. Médiuns erram. É importante dizer isso, né? Parece que médium é um ser que está acima do bem e do mal e que não pode errar. Não, o médium pode errar, erra e pode errar. Esse é um ponto interessante a ser dito. Agora, existem erros e erros, né? Existem erros que são considerados normais e que pode acontecer com qualquer um, inclusive com os grandes nomes venerados, né? Como existe isso, como também existem erros que aí a gente já pode duvidar da honestidade ou da verdade, e aí já entra questões de mistificações, né, de obsessões ou de puro invencionismo, animismo barra invencionismo, né, ou de cópia de dados, como era de alguns aí faziam no Facebook, em fichas, aquelas fichas preliminares de eventos de cartas consoladoras, que as pessoas já contam toda a história, dizem tudo, então só é filtrar aquelas informações, escrever e fazer um textinho e atribuir ao espírito A, B, C ou D. Então tem de tudo. E eu posso dizer a você que na minha experiência mediúnica eu já vi de tudo que você possa imaginar. Tudo que foi de falso, de mentira, de invenção, de teatro, dramaturgia, invencionismo, animismo exacerbado. Tudo eu já vi. E já vi também coisas muito bonitas e emocionantes. E é por essas coisas que eu continuo sendo um estudioso da mediunidade, da espiritualidade, porque tem coisas que eu já vi, já senti, que aí não tem como eu desacreditar e como eu achar que não é verdade, tá? Bem, dito isto, para finalizar o vídeo, eu vou ler aqui duas mensagens que eu acho muito importantes.
Uma que eu vi aqui agora, foi psicografada por mim. Não tem data, essa não tem data, né? Não tem. Foi em 2018. Essa é raro não ter uma data aqui. Mas olha que interessante. Eu vou ler aqui. Um dia todos os homens da terra brandarão, ou brindarão, acho que é brindarão. Um dia todos os homens da terra brindarão um amor sem fim, em estrelas cósmicas, muito além destes mares. A lua, o sol, o olhar para as criaturas de meu Deus devem ser cada vez mais cuidadosos, para não perder o foco da beleza de amar e servir. O universo é música sem fim. Olha que interessante. O universo é música sem fim aos ouvidos dos trabalhadores da redenção da terra. Neste momento, ora trabalha, espera, ama e perdoa. É assim, e só assim, que edificarão a si mesmos, na labuta da construção da nova era de amor. Que bonita mensagem, assinada pelas Irmãs Paulinas, né? A gente sabe que existe as Irmãs Paulinas, né? Um grupo, uma instituição religiosa que existe no mundo todo, né? Aqui no Brasil também, as Irmãs Paulinas, mas que mostra que do lado dos desencarnados existe esse grupo. Esse grupo permanece das Irmãs Paulinas, lá lógico, ligadas a Paulo, né? Paulo de Tarso, o antigo Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso. Então é uma mensagem bonita. Eu vou fazer questão de ler ela aqui, uma parte que eu achei bem interessante, porque ela fala justamente as frases, né, que se referem a Paulo, do ama, espera e tal. Veja aqui, e aqui diz, o universo, essa parte eu achei a mais bonita, quando diz assim: o universo é música sem fim aos ouvidos dos trabalhadores da redenção da terra. Neste momento, ora, trabalha, espera, ama e perdoa. As frases. É assim e só assim que edificarão a si mesmos, na labuta da construção da nova era de amor. É tudo que a gente busca, né? A nova era de amor, um novo tempo. Que coisa bonita. E aqui é assinado Irmãs Paulinas. Essa psicografia veio por mim. Só não tem uma data aqui, mas acredito que foi em 2018, tá? E essa outra aqui é uma muito, muito importante. Eu vou terminar com ela esse vídeo, que é através do médium Zé Araújo também, que nunca conheceu minha irmã, que desencarnou, nunca esteve com ela pessoalmente, nunca soube do nome dela completo, nunca viu o RG dela, enfim, assim, não teve proximidade e tal, não conhecia. E é uma psicografia de minha irmã. Minha irmã, 2 meses após o seu desencarne, em apenas 2 meses após o desencarne, através do médium Zé Araújo, minha irmã deixou uma mensagem, tá? Isso é interessante, muito interessante, sabe? Por quê? Porque cerca de um mês antes, houve uma falsa comunicação de minha irmã em um centro espírita, meia boca, vamos dizer assim, onde se utilizaram de má fé. Por quê? Nesse outro centro espírita lá, tinham 4 professores de inglês que faziam parte do grupo de médiuns do centro espírita. 4 professores de inglês que sabiam previamente por mim, me conheciam, sabiam previamente por mim que minha irmã gostava da língua inglesa. Já havia estudado inglês, tinha um certo domínio, uma certa fluência do inglês. E esses 4, principalmente 3 professores de inglês que tinha lá e um outro, eles sabiam dessa informação que minha irmã gostava de falar, de estudar inglês. E havia se formado em letras também, embora não fosse uma professora efetiva, trabalhou no banco e tal, etc. E aí, o que é que acontece? Eles se utilizaram dessa informação e por uma outra irmã minha que estava numa reunião lá deles, desse centro, desse grupo lá, aí eles inventaram uma suposta comunicação dessa minha irmã em inglês, que também não dizia praticamente nada com nada, mas foi em inglês. E essa outra irmã minha que estava lá acreditou, e muita gente, que lindo, não é?
Que lindo, Kátia veio e se expressou em inglês. Analisa comigo a pegadinha, né? As pessoas se deixam levar pela emoção e na realidade não tinha nada a ver porque imagine só, uma pessoa nascida no Brasil, no interior do Nordeste, tá? Por mais que gostasse da língua inglesa, num primeiro momento que vem deixar uma comunicação, ela não vai deixar em inglês. Existem os médios de xenoglossia, né? O fenômeno de xenoglossia é quando você psicografa em línguas diferentes, tá? Então, quando você psicografa em línguas diferentes, ou quando você dá uma psicofonia em línguas diferentes, é uma xenoglossia, né? Tudo bem, pode acontecer, mas num caso de uma pessoa que morava no interior do Nordeste, que viveu a vida toda no interior do Nordeste, e que quer se fazer entendida, compreendida num primeiro momento de comunicação, não tem lógica que essa pessoa venha deixar uma mensagem em inglês, em japonês, em italiano, em nada disso. Por mais que goste da língua, que domine, e que seja um espírito que não tem uma pátria fixa, ele vai se identificar com a sua última encarnação e com o seu linguajar da última encarnação. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. O que é que aconteceu? Os médiuns, por saberem que ela tinha uma ligação com o estudo do inglês, inventaram, no invencionismo, ou por criacionismo, por maldade mesmo, criaram uma carta atribuindo a ela, tá? Ou simplesmente, mesmo sem ser por maldade, mas a mediunidade tem isso. Às vezes o próprio médium escorrega nos achismos dele. Então ele começa a escrever, não é por mal. Eita, fulana gostava de inglês, deixa aqui ver se eu estou captando. Aí você escreve uma coisa totalmente anímica, que você mesmo produziu, veio do seu inconsciente, e você atribui a alguém. É o que pode ter acontecido. Então, se não foi por maldade, foi por um erro mesmo crasso. Por uma questão do inconsciente e tal, por você saber previamente da informação. Porque alguém gostava de espanhol, desencarna, a primeira carta que vem psicografada é falando em espanhol. Não, a primeira carta vai vir falando em português mesmo. E no caso da minha irmã, no mais nordestinês possível. É nordestina, né? Então é importante dizer isso. Então já havia tido uma pseudocarta dela falsa em inglês. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Aqui tá, ó. Dá uma lida aí, vocês vão ver a parte aqui. Não foi por mim, pelo médium Zé Araújo. Tem aqui no final da psicografia, tem assim: de sua sempre agradecida Kátia Maria de Azevedo Lima. E olha como está escrito o nome dela. O interessante que está escrito aqui é uma proximidade da letra dela mesmo, sabe? Eu que conheci a letra dela, há uma proximidade, não é que esteja igual, mas mostra que foi uma psicografia semimecânica. Existem psicografias intuitivas, que são a maioria, semimecânica e mecânica. A mecânica mesmo praticamente não existe mais. Chico Xavier tinha também, e outros médios, mas a mecânica, total mecânica, é rara. A semimecânica, ela é mais viável. Então, o que existe mais é a intuitiva e a semimecânica. Nesse caso, foi uma semimecânica quase mecânica, porque a letra parece muito, sabe? Se aproxima muito da letra dela. A maneira de escrever o nome. E outra coisa, o médium não conhecia minha irmã, não sabia que o Kátia dela era com K-A-T-H-Y-A. Não era um Kátia comum com C, nem um Kátia comum com K. Só K, T-I ou T-Y-A. Não, o da minha irmã era K-A-T-H-Y-A. Então veja que ele escreveu a letra bem aproximada e escrito da maneira correta como de fato era o registro do nome dela. Com K-A-T-H-Y-A. Então tá aqui, Kátia Maria de Azevedo Lima. O conteúdo da carta isso aqui foi, ó, a data tá aqui. Foi recebida essa psicografia no dia 13 de junho, 13/6 de 2019. 13/6 de 2019, pelo médium Zé Araújo,
do CEIU, Blumenau, Santa Catarina, mas foi no Centro Espírita Além do Horizonte, aqui em Pernambuco, no centro que eu era o dirigente, que ele estava aqui. E o mais interessante disso aqui é que, primeiro, minha irmã não era espírita, essa minha irmã não era espírita, não tinha religião fixa nenhuma, inclusive ela tinha um certo receio de assuntos paranormais ou mediúnicos, assuntos espirituais, ela tinha um certo receio, ela não gostava muito de... Ela tinha um certo medo, um certo receio, não, deixa isso pra lá, não vamos entrar muito nesse mérito, ela não gostava muito de buscar muitas informações sobre esse lado da transcendência, das comunicações e tal, porque ela sabia que eu estava no centro espírita em casa e eu já havia convidado ela para ir lá e tal. Só que ela também passou por momentos difíceis de saúde, perdeu a visão, várias situações que ela ficou quase nenhuma locomoção e perdeu a visão, teve problemas sérios, né, já nos últimos anos de vida dela. E enfim, ela nunca, encarnada, ela nunca visitou uma casa espírita. Encarnada, ela nunca visitou um centro espírita e tinha alguns receios de assuntos paranormais, mediúnicos, espirituais, etc. Isso é importante, tudo isso é importante dizer, né? Ou seja, ela visitou um centro espírita pela primeira vez desencarnada para trazer essa comunicação. Veja como são as coisas, né? Ela nunca tinha ido ao centro espírita que o irmão coordenava, que era lá na minha casa. Mas ela veio pela primeira vez desencarnada e trouxe, né? Então, que bonito. Agora, o conteúdo da carta é um conteúdo que não traz muita informação, sabe? Não traz muita coisa assim que diga, poxa, não tem muita informação. Agora, há de se convir que aqui fazia apenas 2 meses do desencarne dela. Primeiramente, ela não era uma pessoa ligada ao espiritismo, como eu falei. Segundo, está muito recente o desencarne dela. Muito recente. Terceiro, a pessoa quando está muito recente, principalmente o desencarne, também está envolta de emoção quando vem trazer uma comunicação. O espírito, quando vem trazer uma comunicação e faz pouco tempo que desencarnou, ele também está totalmente cheio de emoção ao se reaproximar dos parentes encarnados, dos familiares, de quem gosta, de quem ama, etc. Isso também faz com que na hora ele, espírito, não tenha muito o que falar, porque a emoção também toma conta. E para ela era uma situação nova, ir a um centro espírita, deixar uma mensagem, para ela era uma situação diferente. Então, o fato da carta não trazer muitas informações, e até trazer uma situação que eu vou pontuar aqui daqui a pouco, mostra que a gente não pode considerar que é uma falha do médium, nem que é um invencionismo, não. Por quê? Primeiro, como eu falei, tem o nome dela muito aproximado à letra, tem o nome do jeito que se escrevia, que o médium não tinha esse acesso. E segundo, também, o que deve ser levado em consideração, pouco tempo do desencarne dela, ela não tinha muito mais o que falar, porque foi tomada também pela emoção e estava ainda num período de fortalecimento, que ela desencarnou também com alguns problemas de saúde. Dito isso, que a pessoa tem que entender o contexto também, os porquês. Eu vou ler aqui, rapidamente. Meu irmão querido, muita emoção, aqui estou amparada. Devia ter te escutado mais, vice. Por exemplo, esse vício de linguagem aqui, esse vice que o nordestino tem, né? Vice, não sei o que lá, vice. Ela não tinha tanto esse vice na linguagem dela coloquial. Ela não falava muito esse vice. Isso pode ser, essa palavra vice, pode ser anímica do médium, certo? Ou, naquele momento, envolta pela emoção, ela falou o vice. Não há problema dela. Assim, não era uma expressão que ela usava sempre. Mas em alguns momentos é normal que todo nordestino, todo mundo fala esse vice. Então, devia ter te escutado mais, vice. E quando eu fiquei pensando, o que é que ela deveria ter me escutado mais? Aí eu fiquei pensando, poxa, eu não sou nunca fui nenhum guru dela, né? Para ela ter me escutado mais. Mas aí eu imagino que ela deveria ter me escutado mais quando eu falava sobre espiritualidade, mediunidade, comunicações
de espíritos. Então é nesse sentido que eu acho que ela diz que deveria ter me escutado mais, que ela era a irmã mais velha, eu era o irmão mais novo. Eu não tinha muito assim a ensinar ela de nada, né? Ela era uma pessoa inteligente também, estudiosa, uma pessoa capaz. Então assim, eu não me vi como assim uma pessoa que tivesse tanta coisa para dizer que ela diz assim, eu devia ter te escutado mais, mas eu acredito que isso aqui é no sentido realmente de que dessa parte espiritual, parte mediúnica, ela deveria ter conhecido mais, deveria ter me escutado mais. Aí, ok. Aí vamos lá, né? Meu irmão querido, também essa parte inicial, eu não sei se ela me chamaria assim, meu irmão querido, mas vamos dizer que essa seja uma parte do médium, como eu digo, as psicografias de Chico Xavier tinha muito mãezinha do coração, mãezinha, filhinho, é uma parte carinhosa, adocicada que o próprio médium coloca. Eu não sei se ela me chamou realmente de irmão querido, mas pode ter que sim. Ela não me chamava assim comumente, mas nunca também houve problemas entre eu e ela, então ela pode naquele momento ter chamado de irmão querido. Então, meu irmão querido, muita emoção. Aqui estou amparada. Devia ter te escutado mais, vice. Não vou conseguir. Esse não vou conseguir, eu não vou conseguir me expressar mais. Não vou conseguir falar mais. É a emoção. Então, não vou conseguir. Obrigado a todos pelas orações. Ela agradecendo a todos pelas orações. Maninha já foi avisada que aqui não existe religião. Pronto, essa parte. Maninha. Ela nunca chamou minha mãe de maninha, tá? Ela nunca chamou minha mãe de maninha. Quer dizer, se eu não conhecesse o médium e se eu não conhecesse, se eu não entendesse que há um processo anímico nas comunicações, eu já iria dizer que aqui tem alguma coisa troncha e errada. Porque tem informações assim que destoam. Essa parte quando diz assim, maninha já foi avisada. Ela nunca chamou minha mãe de maninha. A maioria dos nordestinos chama maninha, painho, maninha, pai. Na nossa casa a gente nunca teve o costume de chamar maninha e painho. Era mãe mesmo, mãe. Então, e até algum apelido carinhoso, mas maninha não. Então, esse maninha, eu percebo que isso aqui não foi ela que falou, tá? Isso aqui foi o médium. Captou é o que eu disse agora. Ela pode ter falado mãe, olha, mãe ou mamãe, mãe ou mamãe. Já foi avisado e tal. Aí o médium colocou maninha, tá? Significa dizer que o médium deturpou? Não, é uma situação anímica, é uma falta de filtro, é um erro, mas não é nada que desabone a comunicação nem o médium, né? Então vamos lá. Maninha já foi. Apesar que aqui não existe religião. É uma outra frase que deixa dúvidas também, porque minha mãe nunca foi ligada muito nas religiões. Ela vivia com Deus, era uma pessoa que deu no exemplo de vida dela o que é ser uma pessoa que faz o bem e que trabalhou em nome de Deus para ajudar muitas pessoas com caridade e sempre foi uma pessoa extremamente bondosa. Então ela viveu a verdadeira religião, que é o amor, minha mãe, sem estar ligada a religião nenhuma. Então assim eu achei estranho também quando diz aqui, ela foi avisada que aqui não existe religião. Ela não estaria muito preocupada com isso, minha mãe, se tem ou não tem religião do lado de lá. E a gente sabe que existem no plano espiritual comunidades que não é que sejam religiões como aqui na Terra, mas são de pessoas que fizeram parte de religiões na Terra e que no mundo astral também continuam com o mesmo pensamento que tinham na Terra sobre religiosidade. Existe isso. Mas tudo bem, vamos imaginar que aqui foi um pequeno erro de filtro do médium, ou ela disse algo um pouco aproximado disso e isso foi o que ele conseguiu captar e colocar aqui. Eu quero entender dessa forma. E aqui está, né? Aí no final ela coloca: abraço a todos, voltarei. Estou sendo amparada de sua sempre agradecida Cátia Maria de Azevedo Lima, como coloquei aqui, e volto a mostrar a assinatura, que realmente é bem próxima da assinatura dela. Então, eu considero essa psicografia semi-mecânica, né? Ela não foi intuitiva, a letra é bem aproximada, então
Não foi totalmente mecânica, mas foi quase, foi semi-mecânica. A letra realmente é bem aproximada à letra da minha irmã, tá? Era uma letra assim, nesse estilo mesmo. Então é isso, essa é a comunicação. E com isso eu fiz um estudo de caso aqui com vocês agora. Acabei de dar um exemplo, fazendo um estudo de caso. Nada melhor do que fazer um estudo de caso com alguém que é de minha proximidade, é minha irmã, não é? Mostrei um exemplo claro e mostrei alguns pontos que eu mesmo fiquei aqui interrogativo. Eu mesmo questionei alguns pontos, como você viu, mas também tive a serenidade de entender o contexto. 2 meses apenas de desencarne, envolta de emoção. O médium, eu conheço ele até que se prove o contrário, é um médium sério, né? E a letra se aproxima, a forma como se escreveu o nome também correto, né? E embora a carta não traga de maneira substancial nada demais, nada, nenhuma informação nova, mas traz uma informação positiva. Primeiro, ela agradece as orações, ela diz que está sendo amparada, que está tudo bem, ela demonstra então consciência plena de tudo, agradece, não é? E foi ao centro espírita, quer dizer, é uma coisa bonita que é a primeira comunicação dela e até agora a única que ela deu, a primeira e única comunicação dela foi justamente no centro espírita coordenado pelo irmão dela, que eu coordenava. Então é um exemplo que eu estou dando para mostrar que mediunidade é coisa séria, deve ser levada a sério, existem minúcias no processo, como mostrei aqui. Existem questões que precisam ser analisadas e contextualizadas para que você não seja crítico e que você não desabone a reputação de algum médium, e ao mesmo tempo outras coisas que você pode ponderar e dizer: aqui ele errou, aqui ele falhou, aqui houve um filtro, errou o filtro mediúnico, aqui é uma questão anímica, essa palavra aqui foi dele, não foi da minha irmã. Tudo isso eu fiz uma análise aqui mostrando a vocês, e o vídeo acabou ficando mais longo do que eu imaginei, mas eu espero que seja um vídeo bem produtivo e didático. Minha intenção foi essa. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário aí, comenta, interage. Eu quero também saber de vocês, a opinião de vocês, a visão de vocês, e relatem suas experiências, suas vivências também com mediunidade, com essas questões de cartas. Bom, isso aqui é uma carta consoladora, né? Esse exemplo da carta de minha irmã é uma carta consoladora que surgiu numa conversa normal dentro do centro espírita, onde não era nenhum evento voltado para a carta consoladora. Porque esse médium em questão, que é o Zé Araújo, ele é um médium que também tem esse lado de cartas consoladoras. Já eu, por exemplo, não tenho. A minha mensagem, você vê que é uma mensagem mais geral. Eu li aqui, portanto, mensagens que vieram por mim, que vieram pelo médium Zé Araújo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo por completo e que eu tenho certeza que você viu que foi um vídeo didático, pedagógico e análise e estudo de caso. Então é um vídeo que vale a pena que você compartilhe, que você envie para pessoas que gostam de estudar mediunidade. Eu fiz uma análise de caso aqui, um estudo de caso. Deixa seu like, por favor, não esquece o like. Compartilha o vídeo nos grupos de WhatsApp e pede por gentileza a teus amigos, as pessoas próximas, que se inscrevam no canal. O canal vem crescendo e pode e deve crescer mais. A gente precisa que o YouTube nos mostre para mais pessoas. Inclusive porque às vezes, como ontem, por exemplo, eu fui colocar informações complementares no vídeo e eu fui impossibilitado, impedido, não sei porquê. Não pude colocar a hashtag, nada. Então não sei o que é que o YouTube, se foi um erro, se eu estou sendo premiado. Então às vezes a gente já encontra dificuldades no próprio YouTube pela dificuldade de o nosso vídeo ser mais visto e mais divulgado, proibindo a gente até de colocar informações preliminares, o título do vídeo, essas coisas. Então, veja que a gente enfrenta dificuldades. Então, preciso que vocês me ajudem ainda mais compartilhando, deixando o like e se inscrevendo no canal. Por favor. Eu tenho certeza que esse vídeo foi um vídeo útil, um estudo de caso, um vídeo tecnicamente interessante para quem quer estudar mediunidade. Um grande abraço e entre em contato comigo. Se quiser conversar sobre o assunto, também deixa um comentário aqui. Se você quiser fazer um estudo sobre mediunidade comigo,
também coloca aí nos comentários ou entre em contato comigo. Tem meu telefone na descrição do canal, o WhatsApp. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.